É provável que você conhece a expressão pagar na mesma moeda. E talvez você até já se sentiu tentado, assim como eu, a fazer exatamente isso quando alguém fez algo de ruim para nós. Mas não é assim que os amigos da paz agem. Veja como isso fica claro lendo aqui Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o mal? Não. A Bíblia diz aí vencer o mal com o bem. É isso que Jeová Deus ensina os amigos da paz a fazerem. Então, nessa guerra que os amigos da paz têm contra o mal, a arma que eles usam é o bem. O bem é muito mais poderoso e superior que o mal. Agora, o que é o mal? Qual é o sentido da palavra mal aqui nesse contexto? Bem, a ideia da palavra mal aqui, ela inclui qualquer coisa que tente nos puxar para o mundo de Satanás. Coisas como, por exemplo, ações e atitudes que são contrárias à vontade de Jeová Deus. E é claro que a palavra mal também inclui os demônios e o próprio Satanás, o diabo. É contra esse mal que os amigos da paz lutam, e eles usam o bem nessa guerra. Mas há dois detalhes bem interessantes aqui no versículo 21. Um é que Jeová Deus diz, nessa expressão, não se deixe vencer, que está sob o controle dos amigos da paz o resultado dessa guerra. Usando essa arma tão poderosa do bem, Jeová Deus garante o sucesso, garante a vitória. E por isso é uma questão então de escolha. Os amigos da paz precisam escolher vencer, não se deixar vencer pelo mal. E outro detalhe interessante aqui nesse versículo é quando diz aí, mas continue vencendo. Mostra que essa guerra contra o mal não é uma guerra curta, mas uma guerra longa. Por isso, os amigos da paz precisam perseverar, continuar determinados a lutar contra o mal, usando sempre o bem. Então, a partir de agora, nós vamos considerar 6 tipos de mal e vamos ver que bem vence cada um desses 6 tipos de mal. E nós vamos usar para identificar cada um dos bem que vence, cada um do bem que vence o mal, usando o capítulo 12 de Romanos. Então vamos falar sobre o primeiro tipo de mal, é o pensar de um modo que não leva em conta a vontade de Deus. Isso é mesmo um perigo, porque ter pensamentos assim, que não estão em harmonia com a vontade de Deus, leva a ações também que desagradam ao Criador. Só para ilustrar alguns tipos de pensamentos que não estão em harmonia com a vontade de Deus. Por exemplo, pensar que o dinheiro é a coisa mais importante da vida. É um pensamento que não está em harmonia com a vontade de Deus. Pensamentos negativos sobre nós mesmos e sobre outras pessoas também é outro pensamento que não está em harmonia com a vontade de Deus. Pensamentos imorais também não estão em harmonia com a vontade de Deus. Então, são apenas alguns exemplos para nós vermos que realmente ter um padrão de pensar que não leva em conta a vontade de Deus é um mal que precisa ser vencido. Agora, como vencer esse mal? Que bem nós podemos usar para vencer esse mal? Então, vamos ler aqui os versículos 1 e 2. Então, o capítulo 12 de Romanos, os versículos 1 e 2. Portanto, eu lhe suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Você percebe aí um processo? Então, o bem que vence o mal do padrão de pensar que não leva em conta a vontade de Deus é substituir por pensamentos que estão em harmonia com a vontade de Deus. Mas como é que isso acontece? Então veja aí que o versículo 1 fala que nós precisamos usar a faculdade de raciocínio, a lógica. E nós usamos isso quando nós estudamos a Bíblia. Então, precisamos usar a faculdade de raciocínio para estudar a Bíblia e descobrir ou entender qual é a vontade de Deus. O que Jeová Deus pensa dos assuntos, o que Jeová Deus acha dos assuntos, o que Jeová Deus diz que é certo e errado. Então, quando nós estudamos a Bíblia para descobrir a vontade de Deus, usando a faculdade de raciocínio, aí vai acontecer o que o versículo 2 diz: nós renovamos a mente. Quer dizer, nós temos um novo padrão de pensar. A partir daí, os pensamentos dos amigos da paz estão em harmonia com a vontade de Jeová Deus. Esse é o bem que vence o mal dos pensamentos que não estão em harmonia com a vontade de Deus. Vamos falar do segundo tipo de mal
que nós precisamos combater é a arrogância e o egoísmo. Como é que nós vencemos esse mal? Vamos ver aqui os versículos 3 e 16. Duas qualidades vão ser destacadas nesses versículos, e é o bem que vai nos ajudar a vencer esse mal. Veja se você consegue identificar quais são essas qualidades. Então, versículo 3. Pois por meio da bondade merecida que me foi concedida, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo mais do que é necessário pensar, mas que cada um pense de um modo que revele bom senso, conforme a medida de fé que Deus lhe deu. Versículo 16. Tenham para com os outros a mesma atitude que vocês têm para consigo mesmos. Não fixem a mente em coisas grandiosas, mas deixem-se guiar pelas coisas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Uma qualidade ficou fácil de identificarmos aqui, porque o versículo 16 já falou. Essa parte final do versículo 16, que diz para nós nos deixarmos guiar pelas coisas humildes, mostra que os amigos da paz escolhem o proceder da humildade para tratar dos assuntos. E essa é a qualidade que vence esse mal. Agora, qual é a outra qualidade? Lá no versículo 3, quando fala assim, para nós pensarmos de um modo que revele bom senso, isso é modéstia. Porque o pensar com bom senso significa reconhecer que nós temos qualidades, mas também temos fraquezas. Temos pontos fortes, mas também temos pontos fracos. Isso é modéstia. E se é assim com cada pessoa, isso significa que outros vão ser superiores a nós em alguma coisa. Eles vão ser melhores do que nós em alguma coisa. Então, ter esse ponto de vista realista sobre nós mesmos, que é a modéstia, é outra qualidade, e essa qualidade ajuda a vencer esse mal da arrogância e do egoísmo. Não é verdade que essas duas qualidades não tem como, ao cultivarmos e demonstrarmos essas qualidades, não há margem para a arrogância, não há margem para o egoísmo, para aquela atitude de que nós somos os melhores, somos superiores, do primeiro eu, não é mesmo? E Jesus é um excelente exemplo de alguém que demonstra também essas qualidades. Jesus nunca pensou mais de si mesmo do que era necessário pensar. Tanto é assim que lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, olha que interessante o que a Bíblia diz sobre ele. Diz assim: embora ele existisse em forma de Deus, não pensou numa usurpação, isto é, em ser igual a Deus. Então, quando nós estudamos sobre o exemplo de Jesus, falando dessas qualidades especificamente, da modéstia e da humildade, isso vai nos ajudar a cultivar ainda mais essas duas qualidades. E essas qualidades são o bem que vence o mal, da arrogância e do egoísmo. Vamos falar de um próximo mal? Um outro tipo de mal é a inveja e a competição ou a comparação. E isso é muito ruim, porque esse mal causa outros males, como, por exemplo, a divisão e a desunião entre nós. Agora, como vencer esse mal? Vamos ver? Nós vamos ler aqui os versículos de 4 até o 8, para identificarmos qual é o bem que vence esse mal. Então, veja aí os versículos de 4 até o 8. Pois assim como temos muitos membros em um só corpo, mas os membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em união com Cristo, mas individualmente somos membros que pertencem uns aos outros. Temos dons que diferem segundo a bondade merecida que nos foi concedida. Sendo assim, se o dom é o de profecia, profetizemos conforme a nossa fé. Se é o de servir, sirvamos. Aquele que tem o dom do ensino, que ensine. Aquele que tem o dom de encorajar, que encoraje. Aquele que distribui, faça-o generosamente. Aquele que preside, faça-o com diligência. Aquele que mostra misericórdia, faça-o com alegria. Há dois aspectos bem interessantes nesses versículos aqui que nós lemos. O primeiro é nós reconhecermos, aceitarmos uma verdade essencial, que cada um de nós na congregação tem um papel ímpar. Cada um de nós tem uma função específica na congregação, muito valiosa e indispensável. E para nos ajudar a entender isso, você percebeu aí que Jeová Deus fez a comparação do corpo humano? O corpo humano ele é composto de vários membros. Mas você viu que o versículo 4 deixou bem claro que cada membro do corpo tem uma função diferente. Jeová Deus, na grande sabedoria dele, quando ele projetou o corpo humano,
Jeová Deus não fez membros para ficarem sobrando no corpo humano, como que poderia se perder algum membro e não faria falta, que o corpo não sentiria. Não. Jeová Deus, de maneira bem inteligente, ele fez cada um dos membros que o corpo precisa para o bom funcionamento do corpo. Perder um desses membros significa dor, sofrimento para o corpo. E Jeová Deus quer que a gente tenha em mente isso ao se referir à congregação, é a mesma coisa. Cada um de nós na congregação tem a sua função, o seu valor, é indispensável. E isso funciona para a congregação continuar unida e pacífica. Você não concorda que essa verdade, aceitar isso, viver em harmonia com isso, é um bem que vence mesmo esse mal da inveja e da competição, da comparação? O outro bem que vence esse mal é quando o versículo 6 diz que Jeová Deus deu para cada um na congregação um dom diferente. Bom, não são todos nós não somos iguais, não temos os mesmos dons, e ele alista aí nos versículos os dons diferentes que cada um tem, dado por Jeová Deus. E aí Jeová Deus espera, como os versículos mostram, que já que temos um dom único, dado pelo Criador, a ideia é nós usarmos esse dom não para o nosso próprio benefício, mas a ideia aqui desses versículos é que nós precisamos usar o dom que Deus nos deu para o benefício de outros. E se nós fizermos isso, é possível fazer isso, nós temos os dons que Deus nos deu, usar para o benefício de outros, e ainda assim sentir inveja de outros, nos compararmos com outros, ou fazermos comparações, competição. Não, não há margem para isso quando nós usamos esses dois bens que nós destacamos aqui para vencer o mal da inveja e da competição ou da comparação. Vamos falar de um outro tipo de mal que os amigos da paz precisam combater, é o ódio. Agora, como? Como é que os amigos da paz podem combater, lutar e vencer o mal do ódio? Bom, agora nós vamos considerar aqui os versículos 9 e 10, ver uma coisa, um bem, e depois nós vamos ler os versículos 11 e 12 e ver outro bem, que vence o mal do ódio. Então, os versículos 9 e 10 primeiro. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Abominem o que é mal, agarrem-se ao que é bom. Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Você viu aqui? Amor sem hipocrisia, amor fraternal, ternos sentimentos. A ideia dessas expressões é de um relacionamento bem achegado, bem forte, um amor bem forte entre nós. E como é que nós podemos amar sem hipocrisia, amor fraternal, ternos sentimentos e ainda assim odiar alguém? Não tem como, não há espaço para os dois sentimentos. Por isso, cultivar o amor pelos outros é o bem que vence o mal do ódio. Tanto é assim que Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz o seguinte: revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Mostrando que ter amor por outros, cultivar, é mesmo o bem que vence o mal do ódio. Mas nós falamos que o versículo 11 e 12 também tem outro bem que vence esse mal. Veja aí os versículos 11 e 12. Sejam diligentes, não preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, trabalhem como escravos para Jeová, alegrem-se na esperança, perseverem sob tribulação, perseverem em oração. Esses dois versículos podem ser resumidos em uma palavra: zelo. E você não sente isso mesmo? Ser diligente, fervoroso de espírito, alegrar-se na esperança, perseverar sob tribulação, perseverar em oração, não transmitem essas palavras esse tom de zelo na adoração de Jeová? E por que que o zelo é o bem que vence o mal do ódio? Porque o resultado do zelo é união. E onde há união, não tem como haver ódio. Quais são as atividades que fazem parte da adoração verdadeira? Bem, o ministério, pregação de várias formas, revisitas, estudos bíblicos, assistir às reuniões, assistir às assembleias, os congressos, são atividades que fazem parte da adoração verdadeira. E quando nós nos envolvemos com zelo nessas atividades, isso vai promover união, porque essas atividades, com quem nós realizamos elas? Com os nossos companheiros de adoração, com outros adoradores de Jeová Deus. Então, o zelo nessas atividades vai significar fortalecer os vínculos, os laços entre nós. União. E onde há união, não tem como haver ódio.
Até mesmo aquelas atividades particulares que também fazem parte da adoração verdadeira, como a leitura da Bíblia com meditação, o estudo pessoal da Bíblia, orações, são atividades particulares, não é? E fazem parte da adoração verdadeira. Participar nessas atividades com zelo também vai refletir em união, porque não é verdade que muitas vezes nós fazemos essas atividades particulares pensando em nos tornar pessoas melhores para beneficiar os nossos irmãos? Então, até mesmo nessas atividades vai contribuir para a união. E nós queremos fazer todas elas com zelo. Por isso, o zelo, que resume esses dois versículos, é o bem que vence o mal do ódio. Qual é um outro mal que nós precisamos lutar e vencer? É o mal da ganância e do amor ao dinheiro. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, os versículos 9 e 10, a Bíblia deixa bem claro que a ganância e o amor ao dinheiro resultam em todo tipo de coisas prejudiciais. É terrível mesmo esse mal. Ele precisa mesmo ser combatido e vencido. Mas os amigos da paz, como nós estamos considerando, usam sempre o bem nessa luta contra o mal. Qual é então o bem que vence esse mal da ganância e do amor ao dinheiro? Três qualidades que nós vamos identificar aqui nos versículos 13 e 15. Veja se você consegue descobrir quais são essas três qualidades. Então, o versículo 13. Partilhem com os santos o que vocês têm segundo as necessidades deles. Sempre mostrem hospitalidade. O versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Uma qualidade ficou fácil de nós identificarmos. Final do versículo 13 disse que é a hospitalidade. Antes de falarmos sobre as outras duas, há dois aspectos bem interessantes sobre hospitalidade que nós precisamos entender. A palavra grega, que é traduzida para o português hospitalidade, tem dois aspectos que compõem a ideia dessa qualidade. Um é a frequência, porque diz que lá na palavra grega para hospitalidade, a ideia é como que perseguir a hospitalidade, é como que correr atrás da hospitalidade. Então dá essa ideia de frequência, algo que nós estamos sempre fazendo. E o outro aspecto que inclui na palavra grega para hospitalidade é demonstrar essa qualidade a favor de estranhos. Quer dizer que essa qualidade ela vai além daqueles que estão próximos de nós. Então, esses dois aspectos são interessantes, não é verdade? Quer dizer que ser hospitaleiro precisa ser algo frequente e ir além daquelas pessoas com quem nós já temos proximidade. Bom, mas quais são as outras duas qualidades? Você conseguiu identificar? Qual é a qualidade que envolve nós partilharmos o que temos com outros, como o versículo 13 disse? A generosidade. E qual é a qualidade que envolve nós nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram? Empatia. Essas três qualidades, a generosidade, a hospitalidade e a empatia, é o bem que vence o mal da ganância e do amor ao dinheiro. E não é isso mesmo? Pare para pensar um pouco. Alguém que é ganancioso, ele quer cada vez mais. Alguém que ama o dinheiro, ele quer cada vez mais dinheiro. Ele vai ser generoso, ele vai ser hospitaleiro, que vai envolver ele compartilhar o que tem, muitas vezes, os seus bens, ou o seu tempo, a sua atenção. Ele vai se importar com os sentimentos de outras pessoas. Quantas e quantas vezes as pessoas, para quem é ganancioso, para quem ama o dinheiro, as pessoas se tornam um obstáculo para essas pessoas, muitas vezes. Então faz mesmo sentido Jeová Deus dizer que essas três qualidades é o bem poderoso que vence esse mal da ganância e do amor ao dinheiro. Bom, vamos falar agora do sexto e último tipo de mal que nós queremos combater, queremos vencer. Nós vamos ver esse mal, e esse mal é o mal da atitude feroz, da atitude rude e da perseguição. Jesus, ele foi realista. Ele nunca escondeu dos seus discípulos que eles iam enfrentar isso. Então, qualquer pessoa que escolha se tornar um discípulo de Jesus, ele vai enfrentar essas coisas. Ele vai enfrentar a atitude feroz, ele vai enfrentar a perseguição. Falando sobre enfrentar atitude feroz, se deparar com pessoas que teriam essa atitude, olha como Jesus foi bem claro. Aqui em Mateus capítulo 10, o versículo 16, olha o que Jesus disse. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos, mostrando claramente que eles iam encontrar pessoas com essa atitude feroz, rude. Falando sobre a perseguição, em João capítulo 15, o versículo 20, Jesus disse,
Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Então Jesus foi realista. E se essa é a verdade, se cedo ou tarde os amigos da paz vão se deparar com isso, vão encontrar pessoas que vão ter essa atitude feroz, vão persegui-los, os amigos da paz têm interesse em saber qual é o bem que vence esse mal. A partir de agora, então, nós vamos considerar os últimos versículos que estão faltando do capítulo 12 de Romanos. Nós vamos ver o versículo 14 e depois os versículos 17 até o 20. Em cada um desses versículos, nós vamos ver um bem que vence esse mal. O mal da atitude feroz, da atitude rude e da perseguição. Então vamos ver aqui, ó, o versículo 14. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. É verdade que abençoar é mesmo um bem. E a Bíblia está sendo aqui bem clara em dizer que nós temos que abençoar os que nos perseguem. Mas seria bom se a gente conseguisse ser mais claro, não é? Mais objetivo. Como assim abençoar? Como é que nós podemos fazer isso? Jesus nos ajuda a entender como é que nós podemos fazer isso. Talvez você se recorde, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, Jesus disse: continuem a orar pelos que perseguem vocês. Então, uma maneira que esse versículo está dizendo que nós podemos abençoar as pessoas que têm uma atitude feroz conosco, que nos perseguem, é orar por eles. Mas não orar pensando no mal deles ou pedindo o mal para eles. Orar a favor deles. Orar pedindo que Jeová Deus abra os olhos dessas pessoas para que eles vejam a verdade. E a Bíblia tem exemplos de pessoas que fizeram exatamente isso. Talvez você pensou aí em Estevão. Estevão estava sendo apedrejado pelos seus perseguidores e Estevão orou por eles. A oração de Estevão está registrada na Bíblia. Olha o que Estevão pediu em oração, pensando nos perseguidores dele. Lá em Atos capítulo 7, versículo 60, a oração dele, ele disse assim para Jeová: Jeová, não os condene por este pecado. Jesus é outro exemplo de alguém que orou pelos seus perseguidores. Pensando na multidão e nos soldados romanos, Jesus fez uma oração a favor deles. Lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, olha o que Jesus pede em oração pensando nessas pessoas. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A Bíblia mostra então que é isso que nós fazemos. Os amigos da paz oram a favor daqueles que perseguem eles, a favor daqueles que têm atitude feroz para com eles. Que bem poderoso para vencer esse mal, não é verdade? Versículo 17 agora. Diz assim: não retribuam a ninguém mal com mal. Preocupem-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Não retribuir mal com mal. A ninguém. Não pagar na mesma moeda. Esse é o bem que vence o mal da atitude feroz e da perseguição. Mas será que vence mesmo? Será que funciona? Dá certo fazer isso? Não se vingar? Bem, vamos ver o exemplo de um jovem chamado Adriano. O jovem Adriano, ele era um jovem violento, cheio de ódio. E ele se vingava de qualquer pessoa que fizesse o mal para ele. Só que esse jovem Adriano, ele começou a estudar a Bíblia. E entre os textos da Bíblia que ele aprendeu, estava esse, que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 12, versículo 17. Ele aprendeu que Jeová Deus pede para os amigos da paz não retribuir mal com mal, não pagar na mesma moeda. E Adriano se deparou então com um teste. Será que ele, como amigo da paz, ele ia deixar-se vencer pelo mal ou ele ia vencer o mal com o bem? O teste foi o seguinte: um grupo de rapazes, um deles, num grupo, começou a agredir Adriano. Enquanto esse rapaz agredia Adriano, ele falava para Adriano: reage, reage. Mas Adriano fez uma breve oração e foi embora. Aí no dia seguinte veio o teste. Ele encontrou esse rapaz sozinho. Não estava mais acompanhado com a sua turma, com seus amigos. Agora olha o que Adriano falou. Naquela hora meu sangue ferveu, mas supliquei a Jeová que me ajudasse a não perder a cabeça. Daí o rapaz disse: me perdoa pelo que aconteceu ontem. Eu quero ser igual a você. Quero estudar a Bíblia. Adriana continua dizendo: quase não acreditei no que ouvi. Ainda bem que consegui me controlar. Por causa da minha atitude, ele começou a estudar a Bíblia. Você não concorda que essa experiência deixa muito claro
que funciona esse conselho da Bíblia de não retribuir mal com mal, de não pagar na mesma moeda. Se Adriano não tivesse feito isso, ele não ia se destacar como alguém diferente, não ia impressionar aquele rapaz, não ia fazer com que aquele rapaz quisesse estudar a Bíblia, quisesse ser diferente. Aquele rapaz não ia querer ser um amigo da paz. E a partir daquele momento, se Adriano não tivesse aplicado esse bem de não pagar na mesma moeda, aquele rapaz, ele também não teria aprendido a partir dali a vencer o mal com o bem. Então, que bom que Adriano decidiu, estava determinado como amigo da paz a não retribuir mal com mal. Deu certo, funcionou. Vamos ver um outro bem? Versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Ser pacífico é ser pacificador. E o que está incluído na ideia de se ser pacificador? É fazer a paz. O pacificador é aquela pessoa que, onde já existe a paz, ele mantém a paz. Mas quando não existe a paz, o pacificador vai se esforçar para trazer paz para o local, para o ambiente. Olha como essa experiência, ela destaca bem a essa ideia do que é ser pacífico, o que é ser pacificador. Foi o que aconteceu com uma irmã. Ela tinha uma chefe que não era nada bondosa, não tratava ela com bondade. Era tão ruim o tratamento que ela dava para a irmã que a irmã pensou em largar o emprego, procurar outro emprego. Mas antes de tomar essa decisão, ela achou melhor conversar primeiro com um cristão experiente, alguém maduro. E foi isso que ela fez. Aí esse irmão raciocinou com ela que ela poderia fazer isso, escolher sair do emprego, achar um outro emprego. Mas que o problema poderia existir nos outros empregos também. Ela também poderia encontrar em outros empregos pessoas que também iam tratar ela sem bondade. Então ele raciocinou se não seria melhor ela aprender a reagir à falta de bondade. E lembrou ela do ensino de Jesus, lá de Mateus 7,12, de nós tratarmos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. A irmã gostou e ela se empenhou em fazer isso. Depois de um tempo, deu certo. A chefe dela melhorou e até elogiou a irmã pelo trabalho que ela fazia. Você não percebe também por essa experiência que funciona, que dá certo? Não ilustrou muito bem o significado da ideia de se ser pacificador, de se esforçar para trazer paz quando a paz não existe? E não é interessante que o versículo 18 disse: se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos? Nessa situação, dependia de quem ter paz? Da irmã. Porque a chefe dela não tinha esse conhecimento que ela tinha, a chefe dela não era cristã na história, a chefe dela não sabia que tinha que se vencer o mal com o bem, a chefe dela não sabia que não era para retribuir mal com mal, que era para ser pacífica. A irmã era quem sabia, era a irmã quem era amiga da paz, então dependia dela, nessa situação, a paz, ser pacificadora. E que bom que a nossa irmã fez exatamente isso. Ela estava determinada a ser pacificadora, a trazer paz para aquela situação. E deu certo. Que bom que a nossa irmã fez isso. Versículo 19, vamos ver um outro bem que vence esse mal da atitude feroz e da perseguição. Então, versículo 19 diz assim: não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz Jeová. Aqui tem duas informações muito interessantes nesse versículo. A primeira é essa parte que diz aí: deem lugar à ira. O que isso quer dizer? Bem, Jeová Deus está dizendo aqui, é como se ele falasse para cada um de nós, para os amigos da paz, tirarmos a nossa ira e colocarmos a ira dele. E você não concorda que faz muito sentido Jeová Deus falar isso? Nós não temos autoridade, não temos autorização, não temos nem condições de avaliar pessoas, de julgar pessoas. Não temos condição de assumir o papel de vingador. Quantas e quantas vezes que nós tivemos a péssima experiência de demonstrar a nossa ira e ela foi desequilibrada, não é? Mas com Jeová não é assim. Jeová, o soberano do universo, criador dos humanos, ele sim tem condições de assumir esse papel de vingador. Jeová consegue ler as pessoas, o coração delas. Jeová conhece a formação de cada um. E a ira de Jeová Deus,
quando expressa, é sempre sob controle. É sempre equilibrada com as outras qualidades que ele tem. Todos os relatos que nós temos na Bíblia de Jeová Deus expressando a ira dele, é claro nós enxergarmos o equilíbrio da demonstração da ira de Jeová. Então é o que Jeová Deus está dizendo para nós com toda razão. Olha, deem lugar à minha ira. Fazer isso é o bem que vence o mal dessa atitude feroz, da atitude perseguidora, que os amigos da paz podem enfrentar. Mas há outro aspecto interessante nesse versículo 19, que é uma promessa de Jeová Deus. Ele disse aí: a vingança é minha, eu retribuirei, diz Jeová. Não é um humano que está dizendo isso. Então o versículo diz Jeová, o soberano do universo, que tem absolutamente tudo sob controle. Não é a promessa de um homem perfeito que não consegue controlar absolutamente nada. É Jeová Deus quem está dizendo. Jeová não é cego, Jeová não é indiferente à atitude feroz que os amigos da paz enfrentam. Jeová não é cego e indiferente à perseguição que os amigos da paz enfrentam. E ele faz uma promessa nesse versículo. As pessoas que não mudarem de atitude, elas terão de prestar contas a Jeová Deus. Jeová Deus está garantindo, ele vai retribuir a essas pessoas, vai chamar elas à prestação de contas. Quando os amigos da paz entendem isso, confiam nessa verdade, é o bem que vence o mal da perseguição e da atitude feroz. Porque se o amigo da paz, ele tentar resolver esse mal da sua maneira, no seu tempo, é presunção, é falta de fé na promessa de Jeová. Então os amigos da paz confiam em Jeová, confiam na sua promessa, e esse é o bem que vence esse mal da atitude feroz e da perseguição. Vamos ver o versículo 20? Diz aí no versículo 20: mas se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber. Vamos parar um pouco aqui. Será que nós lemos certo mesmo? É inimigo que está aí no versículo? Porque amigo cai bem, né? Amigo daria melhor, não é? Olha, se nosso amigo estiver com fome, a gente dá algo para comer. Se ele estiver com sede, a gente dá algo para beber. Parece que faria mais sentido. Mas é isso mesmo. Aí, Jeová Deus está dizendo que nós precisamos fazer isso com o nosso inimigo. Jesus, quando esteve na Terra, ele tinha ensinado isso. Ele falou para nós amarmos os nossos inimigos. Então, Jeová Deus está dizendo que os amigos da paz, quando vem aquela pessoa que persegue eles, aquela pessoa que tem atitude feroz com eles, é isso que eles precisam fazer, ir em auxílio dessas pessoas, tratá-las com bondade. Por incrível que possa parecer, esse é o conselho de Jeová, esse é o bem poderoso que vence o mal da atitude feroz e da perseguição. Aí Jeová Deus conclui o final desse versículo com uma ilustração que mostra o poder dessa verdade que Jeová declara aqui. Veja aí o finalzinho do versículo 20. Pois, fazendo isso o quê? Esses atos bondosos para com o inimigo. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Essa expressão amontoar brasas vivas fazia referência a um processo usado lá no passado, nos tempos bíblicos, para derreter o metal e conseguir tirar do metal as impurezas. Então, qual era o processo? Se colocava debaixo do metal brasas e por cima do metal se colocava também brasas. Então, envolvido nesse calor, aquela dureza do metal, ela era derretida e era possível tirar as impurezas do metal. Jeová usa esse exemplo para mostrar o poder dos atos bondosos a favor da pessoa que nos persegue, a favor da pessoa que tem uma atitude feroz ou rude com a gente. Repetidos atos assim, bondosos, a pessoa faz algo de ruim para nós, nós devolvemos com um ato bom. Ela faz outra coisa ruim para nós, nós fazemos algo bom para ela. Isso é como que amontoar brasas sobre a pessoa. Isso é tão poderoso como o processo descrito aqui. Então é capaz de amolecer, tirar essa dureza dessa atitude feroz, da atitude de perseguição da pessoa. E trazer o que há de melhor nessas pessoas, as boas qualidades que ela tem, separando dessas qualidades ruins que levam a pessoa a ter essa atitude feroz, rude e de perseguição. Você não concorda que é mesmo impressionante ver como o bem é tão poderoso? Por isso, Jeová Deus, na sabedoria dele, diz que os amigos da paz vencem o mal não com o mal,
mas com o bem. A consideração que nós acabamos de fazer aqui de Romanos capítulo 12, ficou tão evidente isso. Como é poderoso o ensino divino. Fazer as coisas do modo de Jeová dá certo, é o que resulta sempre no melhor. E que bom que nós, como amigos da paz, temos a oportunidade de sermos relembrados de todas essas verdades que nós vimos na Assembleia inteira e que nós consideramos aqui no capítulo 12. Bem, agora, ao final dessa consideração do capítulo 12 de Romanos, nós estamos em condições de responder a última pergunta, a pergunta de revisão desse discurso. A pergunta é a seguinte: como podemos continuar vencendo o mal com o bem? A resposta objetiva é aplicando o que nós consideramos no capítulo 12 de Romanos. Mas vamos especificar, vamos tirar alguns versículos só para reforçar isso. Então, por exemplo, o versículo 2 é um bem que vence o mal. Nós ajustarmos nosso modo de pensar com o modo de Deus pensar. Esse bem vence o mal. O versículo 6, nós vimos que precisamos usar nossos dons para o bem dos nossos irmãos. Esse bem vence o mal. O versículo 10, nós aprendemos a demonstrar qualidades que promovem a paz. Esse é um bem que vence o mal. E um outro exemplo, o versículo 18, de nos esforçarmos para sermos pacíficos com todos. É outro exemplo de um bem que vence o mal. Esses 4 versículos foram apenas exemplos do que nós consideramos nesse inteiro capítulo 12 de Romanos. Seguir, aplicar, nos esforçar em aplicar o que nós aprendemos no capítulo 12, dá certo. É o bem que vence o mal. Portanto, nunca desistamos de lutar contra o mal. Continuemos fazendo o nosso máximo para promover a paz dentro e fora da congregação. Sejamos fervorosos no espírito. Usemos nossos dons para ajudar outros a vencer o mal. Mostremos amor uns pelos outros. Sejamos humildes, modestos, pacíficos e hospitaleiros. Como amigos da paz, que nós estejamos determinados a continuar seguindo o conselho da Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem.